Você já acordou com o coração pesado, sentindo que o mundo inteiro está contra você? Enquanto o dia nasce lá fora, dentro de você há um campo de batalha. Inimigos invisíveis sussurram que você não vai aguentar. As vozes dizem, não há salvação para ele, nem Deus vai ajudá-lo. Mas, e se eu te dissesse que o homem que escreveu esse salmo também ouviu exatamente essas palavras? E respondeu com fé, não com medo? Hoje você vai orar com as palavras de um fugitivo, de um pai rejeitado, de um rei humilhado, mas que não se dobrou. Este é o clamor de Davi quando foi traído por seu próprio filho. E talvez, nesse momento, você também esteja cercado, não por exércitos, mas por contas, diagnósticos, silêncio ou abandono. Se prepare, esta oração vai romper o cerco espiritual ao seu redor. Porque o Salmo 3 não é uma fuga, é uma guerra em oração. E quem ora com fé, levanta-se de novo. Senhor nosso Deus, neste novo amanhecer, antes que as pressões do dia nos alcancem e as vozes do mundo gritem sobre nossas fragilidades, aquietamos nossa alma diante de Ti. Porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nesta primeira hora, antes de qualquer outra coisa, queremos Te encontrar, queremos Te ouvir, queremos aprender o caminho da verdadeira bem-aventurança. Como o salmista escreveu, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Hoje desejamos compreender o que isso significa no secreto do nosso coração. Muitos conselhos nos cercam, Senhor. As vozes dos ímpios ecoam em redes, em conversas, em pensamentos. Quantas vezes ouvimos sugestões que afastam da Tua vontade, mesmo sem perceber? Por isso te pedimos, dá-nos discernimento espiritual para distinguir o conselho do mundo da voz do Teu Espírito. Não queremos nos conformar com o curso natural da impiedade, nem nos acostumar com a conduta dos pecadores, nem tampouco participar da roda dos que zombam da verdade. Ajuda-nos a termos repulsa daquilo que entristece o Teu coração. Ensina-nos a sentar à mesa dos santos, a caminhar com os retos, a imitar os passos de Jesus. Pai, muitos de nós estamos cansados de cair nas mesmas armadilhas, de ouvir os mesmos conselhos egoístas, de repetir os mesmos ciclos. Por isso hoje clamamos, retira nossos pés da trilha dos enganos e planta nossos passos no caminho eterno. Ensina-nos a arte da meditação, Senhor. Que possamos nos deleitar na Tua palavra, dia e noite. Que ela seja para nós como mel na boca e espada na mão. Que não a tratemos como literatura sagrada distante, mas como alimento vivo, que transforma nossa mente, molda nosso caráter e nos aproxima do Teu coração. Sabemos, Senhor, que não há santidade sem palavra, não há discernimento sem meditação. Por isso suplicamos, ensina-nos a amar a Tua lei, ensina-nos a preferi-la aos nossos próprios desejos, que ela seja nossa primeira busca ao acordar e nosso último pensamento ao dormir. Como disse Spurgeon, felizes são os que se mantêm distantes da influência dos pecadores e profundamente mergulhados no rio da Tua verdade. Faz de nós esse tipo de homem e mulher, que sejamos como árvore plantada junto a ribeiros de água viva, enraizados na esperança, firmados em Cristo, nutridos pela Tua palavra. Pai, queremos dar frutos no tempo certo. Não queremos viver de aparências, nem de folhas verdes sem raiz. Produz em nós frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de amor. Que sejamos pacientes na aflição, humildes na fartura, perseverantes na espera, que nossas folhas não murchem. Que mesmo quando a estação for seca, e o dia for longo, e a noite for densa, nossa fé não desbote, nossa esperança não se canse, e nosso testemunho não se perca. Senhor, faz de cada um que ora agora conosco uma árvore viva, testemunha fiel, coluna firme no meio do caos. Tua palavra declara, tudo o que ele faz prospera. Mas sabemos que a verdadeira prosperidade não está em riquezas passageiras, mas em viver segundo a Tua vontade. Prosperidade é ter paz no meio da guerra, é ter alegria mesmo no choro, é caminhar em retidão mesmo quando custa.
Prosperidade é carregar a cruz com gratidão e viver cada dia com consciência de eternidade. Dá-nos esse tipo de prosperidade, Pai. Que o nosso trabalho tenha sentido. Que nossas palavras carreguem vida. Que nossos gestos gerem cura. Que nossa presença espalhe Teu perfume. Que em tudo o que fizermos, o Teu nome seja glorificado. Que Cristo seja visto em nós. E assim, como o salmista, possamos caminhar longe da roda dos escarnecedores, longe da mesa dos zombadores, longe do aplauso dos ímpios, mas bem perto da fonte das águas vivas. Faz isso em nós, Senhor. E se há alguém hoje orando conosco que ainda se sente seco, murcho, sem frutos e sem esperança, toca agora esse coração. Transplanta essa alma para junto do rio. Replanta com tuas mãos de amor. Derrama tua água viva sobre a sequidão da alma e faz nascer ali uma nova estação. Em nome de Jesus, amém. Senhor, agora nos curvamos diante de Ti com temor e reverência. Porque assim como a Tua palavra exalta os justos, ela também nos mostra com clareza o destino dos ímpios. E nós não queremos ignorar essa realidade. Não queremos viver num evangelho diluído, que só fala de bênçãos sem lembrar do juízo. Tua justiça é santa. Tua palavra é lâmpada. Tua mão é misericórdia, mas também disciplina. Por isso, nos rendemos à verdade que liberta, ainda que ela confronte. O Salmo diz que os ímpios não são como a árvore frutífera, são como a palha que o vento dispersa. Senhor, quantas vezes fomos palha também? Quantas vezes nos deixamos levar pelos ventos da emoção, das opiniões humanas, dos modismos espirituais? Quantas vezes nossa fé foi leve demais, rasa demais, instável demais? Não queremos ser como a palha que o vento leva. Queremos ser firmes, enraizados, conscientes do que cremos. Pai, nos dias de julgamento, os ímpios não permanecerão em pé. Isso é pesado, mas é verdade. Aqueles que zombaram da Tua graça, rejeitaram Teu convite, preferiram o caminho largo, não resistirão diante da Tua glória. Por isso hoje, enquanto ainda é dia, clamamos por arrependimento. Livra-nos da soberba de nos acharmos bons, do engano de pensarmos que Te servimos apenas porque oramos de manhã. Dá-nos um coração contrito, como o de Davi, que dizia: Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não queremos ser religiosos de fachada, frequentadores de cultos vazios, defensores de doutrinas sem vida. Queremos ser Teus, totalmente Teus. Senhor, sabemos que o julgamento virá. A palavra não mente. O fogo vai provar as obras. O trigo será separado da palha. E os que vivem sem temor, os que fazem da Tua graça motivo para viver no pecado, os que zombam da Tua verdade, esses não ficarão entre os justos. Hoje Te pedimos em lágrimas, não nos deixa caminhar entre eles. Não queremos prosperar no pecado. Não queremos avançar em caminhos tortos. Que haja temor no nosso coração. Que o nosso nome seja contado entre os que tremem ao ouvir Tua voz. Que sejamos achados entre os humildes, os que choram pelo pecado, os que desejam a santidade mais do que o sucesso. Senhor, também oramos pelos ímpios, por aqueles que ainda zombam da Tua palavra, que ainda vivem como se não houvesse eternidade. Tenha misericórdia, Pai. Muitos deles são nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos, nossos amigos. Visita essas almas com Tua graça irresistível, que eles ainda possam ser transplantados da roda dos escarnecedores para a assembleia dos redimidos. Não queremos que ninguém se perca, Senhor. Não nos alegramos com o destino da palha. Nos parte o coração pensar em almas eternas, sendo levadas como folhas secas no vento da perdição. Por isso intercedemos. Aviva a Tua obra. Envia quebrantamento. Acorda os mornos. Abre os olhos dos cegos. Envergonha os soberbos com Tua luz. E se alguém ouvir essa oração agora e ainda estiver em caminho duvidoso, sem raiz, sem fruto, sem firmeza, que esta seja a manhã do reencontro. Que o Teu Espírito o alcance agora, no íntimo, e o chame de volta para casa.
Tu és um Deus de amor, mas também és fogo consumidor. Tu és o bom pastor, mas também és o juiz de toda a terra. Que não brinquemos com o teu nome, que não desprezemos o tempo da tua paciência. Não queremos estar na multidão no dia do juízo, mas na comunhão dos santos, junto aos que perseveraram até o fim. Ensina-nos a temer o teu nome, a vigiar nossos passos, a fugir da roda dos escarnecedores e a buscar, com todo o coração, o caminho estreito que conduz à vida. E se o mundo rir de nós por causa da cruz, se zombarem da nossa fé, se disserem que somos radicais ou ultrapassados, que seja assim. Preferimos parecer loucos para o mundo, do que insensatos para o céu. Porque a cruz que nos humilha agora será a glória que nos exalta naquele dia. Guarda-nos firmes, planta-nos mais fundo, sustenta-nos com tua palavra. Que o nosso fim não seja palha, mas fruto. Que nossas mãos não estejam vazias no dia da colheita, mas cheias de boas obras, de testemunho verdadeiro, de amor genuíno e obediência prática. Senhor, não queremos seguir o fluxo dos ímpios. Queremos nadar contra a corrente, mesmo que doa, mesmo que pareçamos poucos, mesmo que nos chamem de tolos. Ensina-nos a sofrer por Cristo com alegria, a renunciar o mundo com prazer, a amar a verdade com todo o coração. E que neste dia, enquanto oramos juntos nesta manhã, nosso coração se alinhe ao céu, nossa mente se curve à palavra, e nossa alma se renda mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo, único fundamento que permanece de pé quando tudo desaba. Em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, nosso Rei e Redentor. Amém. Senhor Deus, nesta manhã, ainda prostrados diante da Tua santidade, continuamos em oração, porque reconhecemos que a Tua palavra é viva e ainda não terminou de falar conosco. O salmista nos mostrou o contraste entre o justo e o ímpio, mas o Espírito agora deseja que olhemos para dentro, profundamente, sem máscaras, e nos perguntemos: quem temos sido, de verdade? Não queremos mais viver em auto-engano. Quantos de nós, Senhor, confessamos Teu nome com os lábios, mas imitamos os conselhos do mundo nas decisões? Quantos nos dizemos cristãos, mas estamos assentados em rodas de zombaria, nas conversas que desprezam a fé, nos conteúdos que ironizam a santidade, nos relacionamentos que ignoram Tua voz? Hoje, com temor e verdade, confessamos: estamos cansados de sermos mornos. Pai, já nos assentamos em lugares que envergonham o Teu nome. Já nos deleitamos em conversas tolas, em séries imundas, em redes de distração. Já justificamos nossos pecados com desculpas bem elaboradas. Mas nesta manhã, diante da Tua luz, nos levantamos dessa roda. Abandonamos esse assento. Renunciamos à zombaria disfarçada de entretenimento, à malícia disfarçada de humor, à impiedade disfarçada de liberdade. Queremos habitar no conselho dos santos, sentar à mesa dos arrependidos, beber da fonte dos humildes. Queremos ser encontrados entre os que choram diante da Tua palavra, e não entre os que a ridicularizam. O nosso lugar é aos Teus pés, Senhor. Não queremos mais um evangelho conveniente. Queremos ser transformados. E se a Tua palavra nos diz que o justo medita na Tua lei dia e noite, então queremos aprender essa disciplina espiritual que tanto nos falta. Ensina-nos a meditar, Senhor. Ensina-nos a abrir a Bíblia não apenas para cumprir uma rotina, mas para ouvir a Tua voz. Queremos meditar na Tua lei quando o celular tentar nos distrair, quando o trabalho nos roubar a mente, quando a ansiedade nos roubar a paz. Queremos que a Tua verdade esteja como um escudo em nossa memória, como uma bússola no nosso peito, como uma lâmpada para cada passo. Que não seja só de manhã ou à noite, que seja de dia e de noite, sempre. Livra-nos da leitura superficial. Dá-nos sede, Senhor, sede da Tua voz, sede da Tua presença. Que cada versículo lido seja uma espada no combate, uma semente no coração, um rio que lava a alma. E que, ao meditar na Tua lei, nossa mente seja moldada. Que nossos pensamentos aprendam a Te obedecer.
Que nosso interior seja governado pela tua sabedoria. Senhor, nós te pedimos, faz-nos como a árvore plantada junto às águas, não árvores soltas, não raízes expostas, não folhas secas. Planta-nos em Cristo, firma-nos no teu amor. Que mesmo quando os ventos da tentação soprarem, nossos galhos permaneçam. Que mesmo quando a estiagem da fé tentar nos secar, as tuas águas subterrâneas nos sustentem. Faz-nos árvore, não espetáculo, fruto, não vaidade. Dá-nos raízes profundas. E se as tempestades vierem, e elas virão, que fiquemos de pé. Porque não fomos plantados pelo acaso, mas por ti. E quem planta é quem sustenta. E quem sustenta é quem colhe. Mas reconhecemos, Senhor, que muitos de nós temos vivido como árvores de aparência, bonitos por fora, fracos por dentro, folhas verdes, mas sem frutos. E hoje confessamos, não queremos mais viver de aparência. Tira de nós o orgulho que impede o quebrantamento. Tira de nós a pressa que nos impede de crescer. Tira de nós o medo de sermos podados. Poda-nos, Senhor. Poda nossa vaidade. Poda nossa superficialidade. Poda nossos ramos inúteis. Porque toda árvore que permanece em ti será purificada para dar mais fruto. E é esse fruto que queremos. Fruto no tempo certo. Fruto que te glorifica. Fruto que permanece. Fruto de arrependimento, de mansidão, de domínio próprio. Fruto de pureza, de compaixão, de verdade. Que sejamos conhecidos não pelas palavras que dizemos, mas pelos frutos que entregamos. Que a nossa família veja, que nossos filhos sintam, que nossos colegas percebam. Senhor, não queremos ser só ouvintes da tua palavra. Queremos ser praticantes. Queremos viver aquilo que oramos. Queremos encarnar a fé. Queremos que o mundo veja Cristo em nós, não nos discursos, mas nas atitudes. E por fim, nesta parte da oração, te pedimos algo que só o Senhor pode fazer. Renova a nossa raiz. Toca onde o olho humano não vê. Vai lá dentro, na base da alma, naquilo que nos sustenta quando ninguém está olhando. Se a nossa raiz está doente, cura. Se está contaminada, limpa. Se está fraca, fortalece. Mas não nos deixa viver uma vida rasa, vazia, desconectada de ti. Pai, plantados em ti, sabemos que nossas folhas não murcharão, que mesmo diante das más notícias, ainda haverá esperança, que mesmo quando a vida parecer seca, ainda teremos um rio correndo por dentro. E é por isso que hoje decidimos: não nos assentaremos mais na roda dos zombadores, mas nos levantaremos em direção ao altar. Senhor, faz-nos como árvores do teu jardim. Cuida de nós com tua mão amorosa. Molha nossa raiz com a água do Espírito e faz brotar de nós algo que o mundo não pode fabricar. Uma vida enraizada na palavra, firmada na cruz e cheia do teu Espírito. Pai de amor e verdade, continuamos em oração com a alma reverente. O tempo passa, mas tua presença nos sustenta. E nesta quarta parte deste momento sagrado, te pedimos que continues cavando fundo em nós. Já falamos das raízes, dos frutos, do rio que nos alimenta, mas agora suplicamos: conduze-nos à profundidade da fidelidade no cotidiano. Porque não basta ser plantado, é preciso permanecer. Ensina-nos, Senhor, o valor da constância. Em um mundo onde tudo é instantâneo, onde a fé se transforma em consumo e a verdade em opinião, dá-nos a graça de sermos homens e mulheres de testemunho firme, coerente e constante. Não queremos ser uma árvore que dá frutos num mês e seca no outro. Queremos ser consistentes, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Ajuda-nos a sermos fiéis quando estamos sozinhos, a escolhermos o bem quando ninguém está olhando, a guardarmos os nossos olhos, nossos pensamentos, nossos caminhos, mesmo quando tudo ao redor convida à queda. Tu nos chamas à santidade não apenas no altar, mas na cozinha, no trânsito, no trabalho, no silêncio da madrugada, na gestão dos pensamentos secretos. E nesta manhã, Senhor, entregamos a Ti nosso secreto,
que ele seja limpo, puro, teu. Que não sejamos crentes de rede social, mas servos do quarto fechado. Que a nossa maior intimidade seja contigo e que o lugar onde mais choramos seja aos teus pés. Pai, sabemos que o verdadeiro justo não é aquele que nunca falha, mas aquele que se levanta pela tua graça e escolhe permanecer. Por isso hoje te pedimos, sustenta-nos quando estivermos fracos. Dá-nos forças para rejeitar o pecado, mesmo quando ele parecer atraente. Dá-nos clareza para escolher o que te agrada, mesmo quando o mundo inteiro estiver indo na direção oposta. Porque o salmista disse, tudo o que ele faz, prospera. E essa prosperidade não é luxo, não é fama, é paz, é integridade, é consciência limpa diante do Senhor. Por isso, oramos para prosperar em obediência, para crescer em caráter, para avançar em amor, prosperar na paciência com quem nos fere, prosperar no perdão que custava ser liberado, prosperar na pureza quando tudo nos chama à impureza, prosperar no domínio próprio diante das tentações, prosperar na fé mesmo diante das impossibilidades. Senhor, queremos prosperar no espírito e não apenas na carne. E se há alguém orando agora que vive lutando contra o sentimento de fracasso, que se sente seco, improdutivo, pequeno, toca essa alma agora, Senhor. Lembra-o de que o sucesso do céu não é medido em números, mas em fidelidade. Que aos teus olhos, aquele que semeia em lágrimas, aquele que permanece firme em meio às pressões, aquele que ama mesmo sem ser amado, esse é o próspero. Faz-nos lembrar que os teus olhos estão sobre os fiéis da terra, que não estamos esquecidos, que as nossas obras não são em vão, que nenhuma escolha pela retidão passa despercebida, que cada vez que dissemos não ao pecado, os céus escreveram. Tu conheces nosso coração, Senhor, e se por dentro ele está cansado, inquieto, impaciente, acalma, renova, fortalece, reacende o ânimo. Que não vivamos correndo atrás do que os ímpios correm. Que não cobicemos suas vitórias, suas conquistas, suas facilidades. Porque, como diz a tua palavra, eles são como a palha que o vento leva. E nós fomos chamados para ser árvore, não poeira. Dá-nos um coração contente em ti. Que não vivamos de comparação. Que não vivamos de inveja. Que sejamos gratos pela estação em que estamos, mesmo que seja de poda. Porque quem é árvore do teu jardim, sabe que até as estações secas fazem parte da preparação do fruto. E se há entre nós hoje alguém que já foi árvore frondosa, mas sente que secou, que não tem mais forças para produzir nada, toca esse coração agora, Espírito Santo. Lembra-o de que o teu rio não seca, que a fonte da graça ainda corre, que o tempo de frutificar pode voltar, que tu és o Deus que ressuscita ramos, que refaz raízes, que restaura árvores que os homens já deram por mortas. E por falar em restauração, Senhor, te pedimos por nossa casa. Porque o justo não é justo só para si. Ele é sombra para quem caminha ao lado. Ele é abrigo para os cansados. Ele é referência para os que observam. Por isso, que nossa família coma dos frutos da nossa fé. Que nossos filhos vejam em nós coerência. Que nossos cônjuges encontrem em nós fidelidade. Que nossos pais sintam honra. Que os amigos enxerguem verdade. Que o nosso lar seja um reflexo da árvore plantada à beira das águas. Um lugar de estabilidade, de alimento, de sombra, de raiz. Que ao olharem para nós, as pessoas digam, aqui mora alguém que anda com Deus. E por fim, nesta parte da oração, queremos clamar por algo que o mundo despreza, mas que os céus valorizam. A permanência. Que não sejamos de ânimo dobre, que não nos desviemos ao primeiro vento, que não deixemos a fé quando as emoções oscilarem, que não troquemos o altar pelo palco, que não abandonemos o secreto por vaidade, que não negociemos a cruz por aplausos. Dá-nos a força dos que permanecem, dos que não param, dos que vão até o fim, dos que, como Paulo, dizem, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que esse seja o nosso testemunho, Senhor, porque a árvore só é reconhecida como firme depois de passar pela tempestade.
E nós não pedimos vida fácil, pedimos raízes profundas. E se a tua palavra nos mostra que tudo o que faz o justo prospera, então te pedimos, Pai, que a nossa prosperidade seja coerente com o teu propósito, porque não queremos prosperar no orgulho, não queremos colher vitórias vazias, que tudo o que tocarmos, o trabalho das nossas mãos, os pensamentos que cultivamos, as palavras que liberamos, os relacionamentos que construímos, seja alinhado ao teu caráter e útil ao teu reino. Queremos ser um reflexo da tua bondade em meio à corrupção. Queremos viver de maneira tão santa que até o ímpio reconheça que há algo diferente em nós. Que o nosso testemunho não precise de microfone nem de púlpito, que seja pregado pelas nossas escolhas, pelo nosso silêncio, pela paz que carregamos mesmo em tempos turbulentos. Que nossos frutos falem antes que abramos a boca. E se vivemos num mundo onde a zombaria se tornou cultura, onde a imoralidade é celebrada e o mal é comercializado como entretenimento, então suplicamos que o Senhor nos mantenha despertos. Não nos deixa dormir com os zombadores. Não nos permite acostumar com aquilo que entristece teu espírito. Livra-nos da insensibilidade espiritual que aceita tudo em nome da tolerância. Nos mostre a diferença entre misericórdia e permissividade, entre compaixão e conivência. Nos dê coragem para confrontar o mal com amor, e amor suficiente para confrontar com verdade. Porque o justo não vive apenas para si. Ele é como luz no alto do monte. E se essa luz se apagar, muitos tropeçarão no caminho. E hoje, Senhor, queremos te pedir por aqueles que estão longe da comunhão, aqueles que um dia foram árvores frondosas, mas se secaram, aqueles que caminham entre os ímpios, ouvindo conselhos vazios, buscando prazer na roda dos escarnecedores. Alcança-os, restaura-os, lembra-os do primeiro amor. Traz de volta os que se feriram na jornada, os que foram decepcionados por igrejas, por líderes, por irmãos, os que se perderam tentando servir, os que se frustraram tentando fazer o bem. Mostra-lhes que a fonte ainda está disponível, que o rio ainda corre, que a raiz ainda pode se recuperar, que ainda dá tempo de florescer novamente. E também oramos por aqueles que ainda não te conhecem, que estão vivendo como palha, levados pelo vento, que passam de prazer em prazer, sem perceber que caminham para o julgamento. Que esta oração alcance essas almas como um vento contrário, como um chamado do alto, como uma corda lançada do céu. Tu és o Deus que transforma a palha em árvore, que tira do monturo e coloca entre príncipes, que faz do perdido um filho, do vazio um vaso, do rebelde um redimido. Por isso, intercedemos com fé. Traz salvação para as casas que ouvem esta oração. Que esta manhã seja o início de uma mudança eterna na história de muitas famílias. E para os que estão orando conosco, mas ainda se sentem fracos, os que não veem fruto, os que se julgam pequenos demais, os que não se sentem dignos de serem chamados de justos, que o teu Espírito agora testemunhe com o Espírito deles que são filhos, que foram justificados não pelas próprias obras, mas pelo sangue de Jesus, que a tua graça é suficiente e que a jornada continua. Não queremos caminhar sozinhos, Senhor. Queremos fazer parte da congregação dos justos, aqueles que foram lavados, transformados, regenerados pela tua verdade, que mesmo ainda errando, continuam confessando, que mesmo ainda caindo, continuam se levantando, que mesmo ainda chorando, continuam esperando. Somos esse povo, não porque somos fortes, mas porque fomos chamados, porque fomos plantados, porque fomos regados e porque queremos dar frutos que permaneçam, frutos que glorifiquem teu nome, frutos que sustentem os que vêm atrás. E à medida que a tua palavra vai separando os justos dos ímpios, que ela também nos vá santificando, cortando o que é mundano, limpando o que é vaidade, curando o que é ferida, fortalecendo o que é verdade, e nos guiando por caminhos retos, porque o caminho dos ímpios, esse nós não queremos seguir, nem por um segundo, nem por curiosidade, nem por carência, nem por desespero, nem por pressão social. Não queremos as alianças deles, não queremos os métodos deles, não queremos a glória deles.
queremos o Senhor. Queremos a comunhão dos justos, a paz que não depende de circunstâncias, o sustento que vem do alto, a presença que nos consola e nos confronta, a palavra que nos corta, mas também nos cura, a voz que nos chama, mas também nos envia. Queremos andar como quem sabe que este mundo passa, mas quem faz a tua vontade permanece para sempre. Queremos andar com os olhos na eternidade, com os pés na palavra e com o coração cheio do Espírito. Queremos ser como a árvore e jamais como a palha. E quando o salmista nos mostra que os ímpios não resistirão no julgamento, nosso coração se dobra, Senhor, porque não estamos apenas falando de vidas passageiras, mas de destinos eternos. O caminho do justo é como a luz da aurora, mas o caminho dos ímpios termina em trevas densas, em separação, em ausência da tua presença. E essa verdade não nos torna arrogantes, nos torna responsáveis. Não queremos viver a fé como algo leve, como um acessório espiritual, como uma opção entre tantas. Queremos levar a tua palavra a sério. Queremos viver com o peso da eternidade nos ombros e a leveza da graça no coração. Queremos ser lembrados, não por títulos ou conquistas, mas por termos sido fiéis à verdade. A tua palavra diz que o ímpio não permanece na congregação dos justos, e essa sentença ecoa como um alerta para nossas decisões. Porque não é apenas sobre frequentar um lugar, é sobre pertencer ao povo da aliança, é sobre ter o nome escrito no livro da vida, é sobre fazer parte de uma comunidade eterna, onde cada passo é guiado pela tua mão. Por isso, te pedimos discernimento, para que jamais sejamos seduzidos pelos atalhos do pecado, para que nossa comunhão contigo seja prioridade inegociável, para que nenhum convite do mundo nos pareça mais atraente do que a intimidade da tua presença. Ensina-nos a valorizar a comunhão dos santos, a andar com os que te temem, a ouvir os conselhos dos sábios, a fugir das rodas que zombam do teu nome, a sentar apenas com aqueles que querem crescer contigo. Dá-nos olhos espirituais para identificar quando estamos em ambientes que secam nossa fé, e ousadia para nos retirarmos, mesmo que isso nos custe companhia, conforto ou aprovação. Porque há um destino para o justo e há um destino para o ímpio. O justo será como árvore na eternidade, plantado junto ao rio da vida, frutificando para sempre, com folhas que curam as nações. Mas o ímpio será como palha lançada ao fogo. E isso, Senhor, nos quebranta, nos faz clamar por aqueles que amamos e ainda não te conhecem, nos faz suplicar por misericórdia, nos faz tremer diante do teu juízo, mas também nos enche de gratidão. Porque se hoje podemos orar, ouvir a tua voz e andar nos caminhos da justiça, não é por mérito nosso, é por causa da cruz. Porque o justo perfeito, Jesus Cristo, tomou o nosso lugar. E por causa dele fomos enxertados na videira, fomos feitos árvores, fomos feitos filhos, fomos feitos teus. Então, Pai, ajuda-nos a perseverar. A cada manhã, que esta oração seja mais do que palavras, que seja um chamado à consciência, que seja um espelho para a alma, que seja um altar erguido logo ao amanhecer, onde depositamos nosso querer, nosso orgulho, nossa pressa e te entregamos novamente tudo. Que mesmo quando o mundo inteiro andar pelo caminho largo, escolhamos o estreito. Que mesmo quando a zombaria for moda, sejamos firmes no temor. Que mesmo quando a palha for aplaudida, permaneçamos como árvores, imóveis, profundas, silenciosas, frutíferas. Queremos ser contados entre os justos não por aparência, mas por transformação. Não por religiosidade, mas por rendição. Não por discurso, mas por fruto. Que o nosso nome esteja entre os que o Senhor conhece. E é com temor e esperança que lembramos das palavras finais deste salmo. O Senhor conhece o caminho dos justos. Que verdade gloriosa, Senhor! Tu conheces, tu vês, tu sustentas, tu acompanhas cada curva, cada ladeira, cada vale e cada monte. O teu conhecimento não é apenas intelectual, é íntimo, é amoroso, é ativo. Tu nos conheces como pai, como pastor, como amigo. E mesmo quando o caminho parece incerto, nós confiamos.
Porque se o Senhor conhece o caminho, não precisamos conhecer o destino. Basta seguirmos os teus passos. Basta ouvirmos a tua voz. Basta nos mantermos fiéis. E assim seguimos este dia, não como palha, mas como árvore. Não como ímpios, mas como filhos. Não como esquecidos, mas como conhecidos por ti. Que essa seja a nossa oração, nossa entrega e nossa caminhada. Um passo de cada vez. Enraizados, fortalecidos, conduzidos. Em nome de Jesus. Amém.